Vamos ler então Atos do capítulo 10, do versículo 1 até o 7. O que o Senhor nos diz então? Atos 10, do 1 ao 7, diz assim, ó. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Só até o 7. Esse texto então nos mostra um homem que estava ali no seu quartel-general. Para quem não sabe, o versículo 1 nos diz que ele estava em Cesareia. Cesareia era, irmãos, a base do governo romano na Judéia, na região da Judéia. Então o governo romano tinha uma base ali na Judéia, e esse homem Cornélio, um centurião, um homem que era líder de muitos soldados, estava ali naquele lugar. Uma organização militar romana, para vocês terem uma ideia, ela era uma força constituída de 6.000 soldados romanos. Eles eram divididos em cortes e em centúrias. Essas centúrias eram compostas por 100 soldados. Então, quando se fala um centurião, você entende que é uma pessoa que cuidava de uma centúria, ou seja, de 100 soldados. Fora aquela frota gigante que havia ali. Então, esse centurião, a Bíblia vai nos dizer também que era um homem bom. Dava boas esmolas, um homem religioso. E ele era um homem bom, mas um anjo do Senhor vai aparecer para falar com ele. É o que a gente viu ali no texto. O primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar, e eu lembro-me de uma frase de um teólogo muito bom chamado John Stott, que ele diz o seguinte: um ponto interessante é que apesar desse homem ser bom, apesar de ser caridoso, parece que isso não é suficiente para a salvação. Afinal, por que então Deus mandaria Pedro para a sua casa? O texto está dizendo que o Cornélio, que esse centurião, é um homem bom. Ele dá boas ofertas, ele é religioso. Mas ainda assim o Senhor fala: eu preciso que você se encontre com Pedro. Preciso que você mande alguns homens buscarem Jope um homem chamado Pedro. Então, ser religioso ou ser bom demonstra que não é o suficiente para alcançarmos o coração de Deus. Deus tem algo a mais para fazer em nossas vidas. Essa parte da moral, de nós sermos simplesmente pessoas morais, não nos traz a garantia da salvação, que está apenas no nome de Cristo Jesus. Então, quantos de nós conhecemos, por exemplo, pessoas boas no trabalho, pessoas boas em casa, família, são pessoas tão boas, de coração tão bom, mas que talvez ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Talvez ainda não tiveram o coração cheio do Espírito Santo. Ou seja, um bom caráter não define um bom cristão. Um bom caráter não te garante a salvação. Então, para isso, nós precisamos nos reunir, aqui é o que nós fazemos, e ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de Deus, para alcançar a salvação. Esse homem, Cornélio, ele é um homem bom, está ali, então, no seu trabalho, no seu dia, e o anjo, então, o encontra, e nós vemos, então, que essas pontes também são tarefas humanas. Porque Deus manda um anjo para falar com Cornélio, e o anjo poderia fazer essa missão, de revelar a Cornélio: Cornélio, é necessário que você conheça o batismo com o Espírito Santo, que você conheça Deus, mas Deus não dá essa missão a anjos, Deus dá a mim e a você. Deus precisa usar pessoas como eu e você para alcançar outras. Então o que Deus está fazendo aqui é construir uma ponte entre Pedro e Cornélio, porque ele fala, o anjo é usado para falar com Cornélio, que haveria um homem que chamaria Pedro, que precisaria se encontrar com ele. E o anjo não é responsável de pregar o evangelho para esse homem. O anjo é simplesmente um interlocutor aí de Deus para dizer: você precisa se encontrar com alguém e algo vai acontecer desse encontro. E é o que nós vamos ver nos próximos versículos. Então Deus prepara alguém para que o encontro seja formalizado. Deus prepara um anjo que não tem a missão de evangelizar, assim como os anjos não têm a missão de evangelizar para nós, mas nós temos essa responsabilidade em Deus de falar para as pessoas, de comunicar às pessoas, de alcançar as pessoas. E é por isso que nós precisamos sempre estar em contato com Deus, para que no dia do trabalho, no dia da nossa casa, as pessoas vejam em nós uma mensagem de Deus carregada para a vida delas.
Então o que nós vemos é essa ponte sendo construída. Vamos ver então, esse momento nós vemos que Deus falou com Cornélio, agora nós vamos ler em Atos, capítulo 10, do versículo 9 até o 23. Se você puder me acompanhar na leitura, Atos 10, do 9 ao 23, a continuação desse texto. Eu vou ler aqui com os irmãos. Diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Versículo 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas. Nós vamos até o 23 aí, tá? Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Porém Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz que lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriam aonde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Só até aí. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Deus dá uma visão para Cornélio. E agora, do outro lado, a gente vê Pedro descansando ali, esperando a hora do almoço e tendo uma visão. Uma visão de animais que desciam e o Senhor dá uma ordem: coma. Pedro fala: jamais. Pedro, por ser de costume judeu, por ser judeu, não poderia comer animais que eram considerados impuros na época. Havia animais como porcos, por exemplo, que não poderiam ser alimento dos judeus. Os irmãos sabem disso. Mas o Senhor está dando uma ordem para Pedro, não é um homem que está falando com Pedro. E Pedro, ele fica ali refletindo, tentando entender entre a lei de Deus, entre a lei dos mandamentos e agora entre o que Deus está fazendo. Pedro, ele fica ali tentando quebrar esse tabu, toda essa ideia, mas a realidade é que o pensamento de Pedro, a vida de Pedro está em volta de um muro de religiosidade. E quando a gente está cercado por isso, a gente não consegue se preparar para o que Deus está fazendo de novo. Pedro, ele está ali, dentro da sua mente, fazendo o que era certo para Deus, mas agora o próprio Deus aparece e diz para ele: coma, e ele rejeita aquilo que o próprio Deus diz. Quantas vezes na nossa vida, a gente não está tão cego por algo, que Deus talvez, em algum momento, trouxe para a nossa vida, mas aquilo já passou, já é passado, e aí quando Deus quer fazer algo novo para a nossa vida, a gente acha que não está preparado. E assim como Pedro, a gente rejeita aquilo que é da vontade de Deus. Quantas vezes a gente fica preso em dogmas, em coisas que já se passaram, que Deus falou: eu já virei a página, eu estou fazendo algo novo, e a gente ainda fica se questionando e falando: será que é da vontade de Deus ou não? A gente fica tentando entender a vontade de Deus, mas Deus, de uma forma sobrenatural, vai agindo na nossa vida e construindo essas pontes. Coisas que às vezes a gente pergunta se era vontade de Deus ou não, então faz cair canivete do céu. A gente quer que um milagre, algo sobrenatural aconteça, quando na verdade o que a gente precisa é só ser sensível para aquilo que Ele já está fazendo. É só ser sensível para o que Deus já está falando, através de um amigo, através de um familiar, através da pregação na igreja, através dos louvores. Deus já está falando o que está fazendo de novo. E às vezes a gente fica esperando algo. Pedro está ali, mas a palavra do Senhor continua falando com ele, falando assim: ó, tem 3 homens aí, e eles são da minha vontade, eu os enviei, pode ir com eles. Quando esses homens abordam Pedro, então talvez pensaram: será que ele vai querer ir com a gente ou não? Pedro já diz: eu vou com vocês, o Senhor já me mostrou que vocês estão aqui para me levar. E olha que curioso, Deus manda Pedro ir para a casa
de Cornélio, e geralmente a gente pensa, Deus mandou ir para lá, então Deus vai dar a palavra. Pedro não sabia nem o que ia falar. Pedro não sabia nem o que estava acontecendo ali. Pedro está ali desavisado no meio dessa história, e o Senhor está falando, vai lá, é para você ir. E amém, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo na casa de Cornélio. Lembre-se que Cornélio era um homem bom, religioso, está ali com algumas pessoas, e algo precisava nascer e brotar desse encontro. E é isso que nós vemos no texto, então. Eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto, de um filme que se chama Somos Todos Iguais. Um filme muito bonito, aliás, conta uma história real de um casal chamado Deborah e Ron Hall, um casal americano. Para quem já assistiu esse filme sabe que esse homem é um homem milionário, um homem muito rico, mas que não é tão religioso. E a sua esposa é uma mulher religiosa e é principalmente dedicada às causas sociais. Então ela está lá numa escola ajudando pessoas pobres, ela prepara o sopão, ela ajuda ali, né, com as pessoas pobres ali. E um dado momento ela resolve chamar o seu marido para ajudar. Só que eles estavam tendo um sonho com um homem que eles nunca tinham visto na vida. E quando chega nessa casa de ajuda humanitária, quem é o homem que está ali nervoso? Exatamente o homem com quem Deus tinha mostrado em sonhos. Enfim, o filme desenrola e nós vemos então que uma ponte é criada entre o marido de Débora e esse homem que está perturbado ali, um homem carente, e algo acontece ali. Eu não vou dar spoiler do filme para vocês, vou deixar vocês assistirem. O filme chama Somos Todos Iguais, um filme muito lindo, mas mostra como Deus constrói em nós, relações humanas, uma ponte espiritual para algo que Ele quer fazer. Então Deus também aqui da mesma forma está fazendo isso, e coisas inimagináveis acontecem quando a gente se encontra. Talvez você nem pensou em estar aqui essa manhã, mas o Senhor de alguma forma uniu o nosso povo, uniu a minha vida, a minha família, a sua família, para que nessa manhã nós estivéssemos aqui e algo nasce desse encontro. Algo novo que Deus está fazendo, o Espírito Santo está movendo, vai nascendo, e pessoas que estão dentro dessa igreja, estão nos acompanhando em live pela internet, estão sendo transformadas, ainda que talvez não de uma forma visível, mas espiritualmente algo já acontece no céu, enquanto Deus vai falando. Então esses encontros, essas pontes que Deus vai construindo, vão nos levando ao rumo correto do qual Ele quer nos colocar. E eu tenho certeza que a sua vida também será colocada no rumo de Deus, se você estiver disposto àquilo que Deus quer fazer de novo na sua vida. Nós estamos começando o mês de setembro e Deus tem novidade para todos nós, eu creio, amém? Amém. Vamos ver então como se dá esse encontro entre Pedro e Cornélio. A gente tem a história de Cornélio, a gente tem a história de Pedro. A gente tem Deus falando com Cornélio e Deus falando com Pedro. E agora Pedro está seguindo para encontrar com Cornélio. Eu quero ler então Atos capítulo 10, do versículo 44, vamos pular um pouco aqui até o 46. Porque Pedro chega ali e olha o que acontece. Ele chega e é convidado por Cornélio para pregar, para falar na sua casa aquelas pessoas, e enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Só até aí. Veja só, Pedro nem imaginava que iria pregar para um povo que não era judeu, que ele pensou que não era de Deus, e quando ele chega ali e começa a pregar, ele vê do nada pessoas que para ele eram pessoas impuras, sendo batizadas com o Espírito Santo, recebendo o dom de línguas. Ele começa a entender aquela visão que Deus já tinha dado para ele, aquela visão de animais impuros. Deus está falando: Pedro, eu estou fazendo uma coisa nova. Algumas coisas ficaram no passado, o povo de Israel já passou, agora o mistério que eu tenho é com a igreja de vocês, é com a igreja. Todo mundo que for considerado filho de Deus agora recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Todos aqueles que aceitam a mensagem do evangelho, aceitam a mensagem de Jesus, estão recebendo agora um poder de entrar na família de Deus, nesse projeto que Deus está construindo. Deus, ele derruba muros e constrói pontes. Deus derruba muros na mente de Pedro, na vida de Pedro, de algo que estava separado e exclusivista ali para os judeus, e Deus está construindo agora uma ponte para o que viria a ser a igreja nos dias de hoje, em 2025. O que Deus está fazendo ali é preparando uma ponte para que os judeus não fiquem ali apenas evangelizando entre eles mesmos, mas que o evangelho pudesse chegar a gregos, a romanos e agora a brasileiros, a pessoas como eu e você aqui. Fomos todos alcançados pela visão que Deus deu a Pedro e Cornélio nessa época.
Deus está fazendo algo novo. Quantos aqui estão preparados para isso? Enfim, o Senhor está construindo pontes entre nós e nessa ponte, dos dois lados tem tesouro. Não é uma ponte que só de um lado você atravessa e tem tesouro. Porque Pedro talvez ele nunca pensasse que fosse escolhido para chegar à casa de Cornélio. Mas de certa forma, o que Pedro foi chamado para ver ali em Cesareia, ele vai ali e na Judéia e para encontrar naquela casa o próprio Deus. Pedro não é simplesmente um homem que está levando a palavra, mas Deus queria ter um encontro com Pedro naquele lugar. O que Pedro talvez não imaginava é que ele não era simplesmente um pregador sendo levado para levar o batismo com o Espírito Santo, mas algo que aconteceu ali, Pedro precisava presenciar o batismo com o Espírito Santo sobre os gentios. Pedro precisava, porque depois, futuramente, algo aconteceria também à igreja. Nesse contexto, irmãos, lembrem-se que a sede da igreja estava em Jerusalém. Os judeus estavam reunidos ali, com a mensagem de Jesus já bem clara para todos eles. Mas Deus vai costurando então essas pontes, fazendo com que Pedro entendesse isso, porque depois em Atos capítulo 15, a gente está no 10, mas no capítulo 15 o que a gente vai ver é o que se chama de o Concílio de Jerusalém. Nesse concílio são onde pastores, mestres, apóstolos, todos aqueles que lideram a igreja de Jerusalém estão reunidos. E existe uma discussão ali. É a primeira assembleia geral da história da igreja, né? Eles estão reunidos no capítulo 15 de Atos, discutindo, nós devemos pregar aos gentios ou não? Existia uma grande parte dos cristãos que não queria. Não, o povo escolhido por Deus é Israel. Mas agora Deus já está usando homens como Pedro, depois Paulo, depois Barnabé, para pregar aos gentios. E isso que Pedro viveu não foi por acaso. Porque eu quero convidar os irmãos a ler então o capítulo 15 de Atos, para a gente já ir partindo para a conclusão aqui. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, 7 ao 11. Do versículo 7 até o 11. Porque olha só, enquanto eles discutiam nesse concílio em Jerusalém, Pedro então se levanta depois dessa experiência. E olha o que eles discutem. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Até o 11. Deus está derrubando um muro e construindo uma ponte. Deus está anunciando para a igreja ali em Jerusalém. O evangelho não é exclusivo dos judeus, agora é para todas as nações. Pedro recebe essa experiência alguns capítulos anteriores, porque era necessário que Pedro vivesse isso que ele viveu com Cornélio, essa ponte que é construída entre eles. Pedro precisava ver os gentios na sua pregação recebendo o Espírito Santo, para que no dia do concílio, quando tivesse essa discussão, Deus pudesse usar para se levantar e dizer, Deus aceitou a todos. O evangelho não é mais exclusivo de ninguém, tinha que parar de se prender a dogmas e a coisas que Deus já fez no passado, porque Ele está fazendo uma coisa nova. Algo está acontecendo, o Espírito Santo já trabalhou, e com isso Deus nos provou que Ele aceitou esse povo. Pedro levanta então, e ali Tiago vai terminar nesse texto, concluindo que o evangelho é para todos. E no Concílio de Jerusalém, então, nesse concílio, a igreja decide, então, que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. E depois disso a gente está aqui até hoje, pregando o evangelho de Jesus, sabendo que alcança não só judeus nem romanos, mas a pessoas como eu e você, pecadores como eu e você, que somos carentes da graça de Deus. Amém? Deus está fazendo algo novo em nossas vidas. Deus talvez está fazendo algo novo, em particular na sua vida, na vida da sua família. A gente não pode ficar se prendendo naquilo que já aconteceu, a gente não pode ficar se prendendo naquilo que a gente acha que é. Talvez eu penso que a bênção para a minha vida vai vir de uma forma, e Deus abre um caminho completamente diferente, está falando, é por aqui que você vai. Às vezes a gente pensa que a bênção que vai vir sobre a minha vida é aquela que eu estou focando, aquela que eu espero, mas Deus está abrindo uma porta do lado e dizendo, é por aqui que você vai entrar. O Senhor tem palavra de vida para mim, para você e para as nossas famílias, mas nós precisamos estar atento ao que o Espírito Santo está fazendo. Pedro estava atento ao que o Espírito Santo estava fazendo ali naquele momento, e ele pôde testemunhar no Concílio de Jerusalém do que o Espírito Santo já estava fazendo, recebendo os gentios. O
que nós estamos sensíveis à palavra de Deus para testemunhar o que Ele está fazendo na nossa vida. Algumas coisas precisam acontecer para que nós possamos despertar como igreja e alcançar mais e mais pessoas. O Senhor vai usar pessoas como você e eu, você que está nos assistindo pela internet, para alcançar aquele parente talvez relutante, aquele vizinho com quem você nunca trocou uma palavra, para alcançar aquele amigo de trabalho que você pensa, jamais esse aqui vai aceitar Jesus, mas é construindo pontes, coisa que talvez o Espírito Santo já está fazendo na vida dessa pessoa e você nem sabe, e só falta um abraço, uma palavra, alguém chegar e dizer, Jesus te ama, Deus seja louvado sobre a sua vida, vamos para a igreja, Deus tem uma palavra de vida para você. Lembre-se, os anjos não vão fazer aquilo que nós podemos fazer. Deus coloca sobre nós uma responsabilidade. E nessa manhã eu quero orar com você. Fique de pé se puder, em nome de Jesus.